Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Agro em Foco. E na edição de hoje a gente vai ver, na era digital, como os agricultores têm seus dados protegidos por lei. A escolha de bons híbridos potencializa a força da silagem de milho. Uma entrevista com Marcela Marini, analista de grãos do Rabobank. Em pauta, os desafios e tendências dos mercados de soja e de milho. Tem mais, a previsão do tempo em cada uma das regiões do país. E ainda as histórias de coragem que marcam os 50 anos da Pioneer no Brasil. E claro, as últimas notícias do agronegócio brasileiro. O Agro em Foco começa agora. A gente começa o programa de hoje destacando que desde 2020 o agronegócio tem um novo desafio: estar adequado à legislação de proteção e privacidade de dados. Segundo pesquisa da consultoria Ernst Young, até o primeiro trimestre deste ano, apenas 31% dos negócios do segmento agro estavam em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Por isso, a repórter Lara Leão foi conferir como a lei funciona. Vamos ver. A maneira de trabalhar com o agronegócio mudou. Diferente das décadas anteriores, onde se usava rádios, comunicadores nas fazendas, hoje administrar a propriedade pode estar assim, na palma da mão. As máquinas do campo estão cada vez mais modernas, com softwares de gestão e monitoramento, tudo em sincronia com as ferramentas digitais. Estamos na era da agricultura digital, também chamada de Agro 4.0, caminhando para o 5.0. E isso gera dados e informações privilegiadas que ajudam na tomada de decisão na fazenda. A Lei Geral de Proteção de Dados, que está em vigor desde setembro de 2020, estabelece normas para a coleta, uso e armazenamento de dados pessoais. E para ter as respostas, as eficácias, as recomendações da agricultura de precisão, precisa utilizar esses dados. Então, são muitas pessoas envolvidas no processo e as pessoas, quando surgiu uma lei, falaram, poxa, a gente precisa entender como essa lei pode nos afetar. E é por isso que a associação veio com essa iniciativa da cartilha da Lei Geral de Proteção de Dados, que é para mostrar para o setor o que eles têm que fazer, quais as responsabilidades, o que eles têm que tomar cuidado, o que precisa ser assinado, o que não precisa ser assinado, de quem o dado pertence. E também para levar para o agricultor, que às vezes também tem um pouco de medo de esses dados, como podem ser usados ou alguma coisa assim, que existe uma lei que vai amparar tudo isso, né? A ideia aqui é trazer benefício para a agricultura, trazer benefício para a sociedade brasileira. Foi por esse motivo que surge uma força-tarefa entre a Asbrap, Associação Brasileira de Agricultura de Precisão e Digital, Brascom, Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais. A iniciativa também conta com o apoio do MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e com a parceria das empresas Corteva e John Deere e Luchesse Advogados para a criação de uma cartilha contendo informações sobre o funcionamento da LGPD para o produtor rural. O cliente, quando ele informa algum dado pessoal, ele está informando o dado dele. Então vamos supor numa operação agrícola onde eu tenho um maquinário e eu estou informando o CPF do meu operador. Esse é um dado pessoal do operador. Então esse dado, para ser utilizado para qualquer fim de análise ou qualquer fim para você ver se o operador é bom ou não, ele tem que ter um consentimento de que esse dado está sendo utilizado. Então essa lei serve para isso, para proteger o dono do dado. E o dono do dado é quem tem o CPF no dado. Mas a ideia dessa cartilha foi democratizar a informação.
o porquê que essa lei é importante, como que a gente faz para que todos saibam, todos ligados ao agronegócio, saibam como que é as obrigações, como que são as responsabilidades de quem detém os dados pessoais das operações e das pessoas. Esses dados eles podem ser compartilhados, porque o John Deere Operation Center é uma plataforma colaborativa, porém eles são compartilhados, são dados do cliente e são compartilhados com quem, como e se o cliente quiser. A lei visa garantir a preservação de dados e isso não vale só para informações coletadas por máquinas, não. Informações cedidas na hora de negociações como arrendamento, crédito rural e até mesmo na hora de participar de alguma pesquisa para desenvolvimento de novas tecnologias também devem ser preservadas. A empresa que não respeitar a lei pode ser punida. Mas a ideia é que a coleta das informações possa ajudar no desenvolvimento das atividades agropecuárias, auxiliando na gestão de um agro cada vez mais sustentável. No momento que você passa a coletar os dados, você tem que dizer qual é a finalidade para aquela coleta de dados. E se você não vai ter uma finalidade, você tem por obrigação excluir esses dados. O que eu vejo é o volume de dados continuará crescendo de forma exponencial. A capacidade de processamento desses dados da mesma forma. Porém, o dado por si só, de forma desorganizada, não traz um conhecimento. O que nós esperamos é que, com o advento das novas tecnologias, inteligência artificial, os algoritmos, é que a gente consiga utilizar estas informações, estes dados, para chegar no momento da predição, onde sistemas, softwares, empresas, consultores poderão fazer recomendações, tornando a produção agrícola cada vez mais assertiva, né, utilizando menos insumos e aumentando a rentabilidade do produtor. Instabilidades em altos níveis da atmosfera têm organizado algumas nuvens carregadas sobre o centro-oeste, principalmente em Mato Grosso do Sul. Mas, de modo geral, tem chovido muito pouco na região no decorrer dessas últimas semanas. Isso traz impactos para a água disponível no solo. Grande parte das áreas produtoras de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás também estão com o solo mais seco. Aliás, nas áreas em laranja do mapa, índices de disponibilidade hídrica do solo abaixo dos 30%. Já é um solo bem seco por conta dessa estiagem, das altas temperaturas também. No decorrer desses próximos dias, pouca coisa vai mudar. Na maior parte de Mato Grosso, em todo o estado de Goiás, no Distrito Federal e também em áreas mais ao norte de Mato Grosso do Sul, não tem previsão de chuva. E onde chove, em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, baixos acumulados, ou seja, ainda insuficientes para reverter o déficit hídrico do solo. Bom, e cada vez mais os produtores buscam maior qualidade nutricional e produtividade na produção de leite e carne. Para isso, a silagem é essencial na alimentação do gado. E nessa busca, os bons híbridos podem potencializar a força da silagem de milho. É o que a repórter Lara Leão foi conferir em Castro, no Paraná. Todos os anos, a cidade de Castro tradicionalmente realiza o concurso de silagem dos produtores das cooperativas Castrolanda, Frisia e Capal. O objetivo não é só premiar, mas também promover a troca de informações entre produtores, técnicos e pesquisadores. O concurso é realizado pela Fundação ABC e já está em sua 13ª edição. A importância da gente fazer um evento como um concurso serve como parâmetro para os nossos técnicos, visto que a silagem de milho é a principal fonte de volumoso para as vacas aqui da região. Então, nossa base da alimentação é silagem de milho, alguma coisa de pré-secados. Já estamos indo para a 14ª edição. Há 13 anos atrás, nós estávamos colhendo a silagem com matéria seca abaixo de 30, né? Sendo que o ideal é entre 32 e 35. Então, o legal dessa evolução desses 13 anos agora, a gente viu os dados dessa última safra, que nós já estamos colhendo nessa faixa de 32 a 35. Então, o importante é que você consegue monitorar como é que está essa qualidade e você consegue, através desse diagnóstico, ir lá alterar
uma época de corte, o híbrido correto, enfim, como que você vai ensilar. Maria Cecília é uma dos 10 primeiros colocados do concurso deste ano, mas antes de levantar o prêmio precisou de planejamento, principalmente na escolha do melhor híbrido para a lavoura. A silagem ela é composta são vários momentos ideais que você precisa se atender. A escolha do híbrido, o momento do corte, a escolha do agrônomo que vai te ajudar, do agropecuário técnico também que vai te ajudar. Então são vários fatores que incluem para você estar recebendo os prêmios, né? Essas vacas são ordenhadas 3 vezes ao dia e produzem em média 80 litros de leite dia. Mas para chegar nesse resultado não foi rápido e nem fácil. O produtor investiu em alimentação de qualidade. A Maria é pecuarista da região e nos conta que cresceu em produtividade e qualidade de leite em 4 anos, o que esperava crescer em 20. A fórmula de tudo isso? O melhoramento da silagem que faz na propriedade. Então, o híbrido, em primeiro lugar, tem que ser, que a gente vê nos dias de campo, a gente avalia, né, várias empresas e escolhe o que, na verdade, o que a gente acha que tem melhor qualidade. Esse ano eu tenho plantado a Pioneer, que eu vou plantar esse ano. Então, por quê? Eles têm uma safrinha, um milho híbrido para safrinha, que ele desenvolve muito bem. Ano passado eu já fiz da Pioneer, ele ganhou em 90% de uma outra variedade que a gente fez no canteiro da horta, a diferença. Então, um tinha bem pouco grão e o outro já estava com grão e bem cheio, sabe? Então, ele se desenvolveu bem melhor. Neste ano, a Pioneer Sementes comemora 50 anos de Brasil e todas essas décadas ao lado do produtor, oferecendo opções de tecnologia que acompanham as reais necessidades do homem e da mulher do campo. A força da silagem é o sinônimo desse apoio. Atualmente, 1,5 milhão de hectares são destinados à silagem. Nós trazemos para dentro da empresa e trabalhamos isso junto com os nossos pesquisadores para atender a tempo e a hora o produtor e até às vezes surpreender, né? Entregar uma coisa acima do que o produtor está buscando hoje em termos de qualidade, performance, e vai ajudar ele no dia a dia, né? Mas a gente também está falando de sustentabilidade financeira, pessoal, também do ponto de vista agronômico e, claro, também nutricional, né? A gente precisa também fazer jus ao investimento que o agricultor faz em genética animal e ambiente, né? Para que ele extraia o melhor disso, né? E o pesquisador e economista Paulo do Carmo da Embrapa Leite afirma: para continuar sustentável e com a produtividade em alta, investir na alimentação do gado é o caminho. Nós estamos caminhando para um aumento da produtividade por vaca. Vaca com melhor qualidade produtiva precisa necessariamente de alimentos mais ricos. E aí tanto o milho quanto o sorgo são alternativas muito interessantes e são utilizados nos países desenvolvidos há muito tempo. Neste mês, começa em algumas regiões a semeadura de soja com o fim do período do vazio sanitário. Neste ano, o período foi obrigatório em 20 estados brasileiros durante o período de entre-safra da soja, com o objetivo de combater a doença da ferrugem asiática. Para o calendário de 2022, os estados do Paraná e Rondônia deverão ser os primeiros a sair do vazio sanitário no dia 10 de setembro. Outros importantes produtores de soja, como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, estarão livres para o início do cultivo da oleaginosa a partir de 15 de setembro. Bom, e daqui a pouco uma entrevista com Marcela Marini, analista de grãos do Rabobank, em pauta os desafios e tendências dos mercados de soja e de milho. E também como é que fica o tempo nas regiões sul e sudeste. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta em instantes.
Nesta semana, o CPEA divulgou que os preços do milho seguem firmes na maior parte das regiões do país, mas as negociações estão lentas. Vendedores brasileiros atentos ao cenário internacional limitam as ofertas no spot, à espera de novas altas nos valores. Do lado comprador, agentes sinalizam dificuldade em realizar novas aquisições. No campo, a colheita da segunda safra praticamente está finalizada e a semeadura nos estados do sul tem sido favorecida pelo clima. O custo com fertilizantes para o produtor de soja do Brasil aumentou 60% em 2022-23, enquanto o produtor de milho, primeira safra, deverá ter alta média nas despesas de 85%, com a disparada nos preços dos adubos, que deverá resultar em uma queda no consumo no país, afirmou o relatório da Stonex desta semana. A consultoria mostrou que o sojicultor da região sul gastou em média R$ 1.300 por hectare adubado na temporada passada e indicou que agora terá de gastar mais de R$ 2.000 por hectare. Considerando a relação de troca de produtos pelo insumo, seriam necessárias 11,3 sacas de soja por hectare para comprar fertilizantes no Paraná, contra 8 sacas na temporada passada. Enquanto no milho a necessidade passou de 14 em 2021-22 para 19,6 sacas em 2022-23. Bom, e como está o cenário dos dois principais grãos produzidos pelo nosso país? Quais as perspectivas para a soja e o milho? Sobre isso eu converso agora com Marcela Marini, analista de grãos e oleaginosas do Rabobank Brasil. Oi, Marcela, boa noite. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Agro em Foco. Olá, Renata, boa noite. Obrigada pelo convite. Bom, já começo perguntando, que hoje cedo nós tivemos ali o 12º levantamento da Conab, que trouxe a projeção de grãos de 271,2 milhões de toneladas, safra 21-22. E é importante a gente lembrar que há 2 semanas a Conab também divulgou aí a previsão já da primeira estimativa safra 22-23, com um potencial de 308 milhões de toneladas e aumento aí de áreas, tanto para a soja quanto para o milho também. Devido a essa boa perspectiva e um tom otimista, de que forma isso pode impactar nos preços de agora em diante, nessa formação de preços, Marcela? Isso mesmo, Renata. Nós aqui do Rabobank estamos projetando um aumento de área de soja para a safra 22-23 de 4%. E isso daria aí uma área total plantada aqui no Brasil de 43 milhões e 200 mil hectares, que seria já um recorde, já área plantada. Se a gente assumir aí uma tendência à produtividade, resultaria em uma safra de 148 milhões de toneladas, que também é um recorde, e seria aí um aumento de praticamente 22 milhões de toneladas em relação ao que a gente colheu agora em 2022. A gente sabe que o produtor aí veio de 2 anos muito bons, onde ele capturou margens recordes, está muito capitalizado, e isso a gente vê aí nos investimentos, tanto nas aquisições de máquinas agrícolas, como também no incentivo aí na vontade de aumentar a área para a área de 2020, para a safra de 2023. Quando a gente fala aí de uma safra recorde, a gente já acaba trazendo aí um tom um pouco mais baixista para os preços, Então, a gente pensar que o principal produtor e exportador de soja do mundo está aí aumentando, tem uma expectativa de aumento de safra de 22 milhões de toneladas, isso já traz aí um tom um pouquinho mais baixista para os preços na próxima safra, se esse volume de safra recorde se concretizar, Bom, foi o que você pontuou também, E o que observamos, por exemplo, na Expo Inter, uma das principais feiras agropecuárias da América Latina, a importante comercialização que houve, Inclusive a organização no início havia informado aí de cerca de 4 bilhões aí fechados em negócios, e ali superou, quase que dobrou, mais de 7 bilhões de reais em negócios, e isso principalmente movimentado pelo setor
de máquinas e equipamentos agrícolas, ou seja, o otimismo está bastante presente no campo, principalmente para essa safra que está por vir, mesmo com diversas adversidades, né? Porque nós temos fenômeno Laninha já pelo 3º ano seguido, a gente tem ainda, infelizmente, a situação de instabilidade em relação à guerra no leste europeu, ali na Ucrânia, que ainda não dá muitos sinais ali de término, e nós temos também, por consequência disso, também a gente tem outras questões que, assim como o fenômeno Laninha aqui, seca em várias regiões produtoras, China também, né? Por isso, a demanda chinesa também continua bastante aquecida aqui pela soja, tanto soja, né, agora com a abertura de mercado também para o milho. O que vocês estão vendo nesse sentido de cenário internacional, puxando também esse clima de otimismo aqui no Brasil? Apesar da gente ter todo esse clima de otimismo aqui no Brasil em relação à safra, principalmente, Renata, a situação na China ela é um pouquinho diferente, né? Então, eles estão hoje com uma política de tolerância zero em relação à Covid-19. Isso pode trazer aí um impacto negativo, né, quando a gente pensa no crescimento econômico chinês e, consequentemente, no consumo interno deles, seja para proteína animal ou até para algum outro tipo de alimento. E um outro ponto que eu acho que a gente tem que sempre pensar, a gente como maior produtor de soja, é como estão as margens de esmagamento na China. A gente observou que quando quando a soja chegou a atingir os $17 o bushel em Chicago, que nesse nível de preço houve um racionamento da demanda. Então, houve uma piora das margens de esmagamento, um racionamento da demanda e, consequentemente, uma redução da importação de soja para a safra 21-22. Então, para a gente voltar a atrair essa demanda de soja já para a safra 22-23, a gente precisaria ver aí essas margens de esmagamento melhorarem, né? Que a gente ainda não está vendo um cenário tão positivo em relação à demanda. Então, é algo que a gente tem que permanecer no radar também, frente a essa situação internacional. E, claro, a gente não pode deixar de pontuar aqui na nossa entrevista, que acabamos de ver também, relatamos aqui a questão de um uso muito mais racional dos fertilizantes, dos insumos, devido a essa grande alta, que já tinha uma margem bastante apertada mesmo antes da guerra, e com a guerra a escassez aí foi lá em cima, né? Ou seja, o quanto isso também impacta ali nos custos, né, do produtor hoje, a gente viu ali 85% em algumas regiões para o milho, 60% para a soja, ou seja, tem relatos de produtores que já realmente estão aí custeando o dobro, ou seja, é um fator aí que a gente também deve levar bastante em consideração, mesmo que os preços estejam vantajosos, esses custos aumentaram substancialmente, não? Perfeito, Renata. A gente viu um aumento substancial, expressivo, né, dos custos para a próxima safra, 22-23. As margens ainda se encontram em patamares positivos, tá? Então, a gente viu, sim, uma redução do que a gente observou nas 2 últimas safras, né? Então, os preços tanto de soja quanto de milho subiram muito em 2020 e 21 e até 22. E a consequência disso é que a gente viu margens recordes durante esse período. Para a próxima safra, a gente está vendo ainda um cenário positivo para as margens, custos muito altos. E isso leva o produtor é um ano que a gente precisa tomar muita atenção em relação à composição de venda desses preços dos grãos. Então, como a gente já está partindo de um custo muito mais elevado do que a gente começou nas últimas safras, a gente tem que tomar muito cuidado aí com o ritmo de comercialização para a safra 22-23, ainda mais com todos esses riscos que você mesmo pontuou, né? Seja em relação ao Laninha, seja em relação à safra norte-americana, ao clima na China, ao conflito entre Rússia e Ucrânia, todos esses pontos aí vão ser cruciais para a formação dos preços tanto de soja quanto de milho para a próxima safra. Então, algo para ficar em observação em que momento também fazer essa comercialização mais adequada, porque, de repente, há muita aposta numa questão mais altista aí de formação de preços, mas ver realmente um momento mais adequado ali para fazer essa oferta, digamos assim, né?
Exatamente. E lembrando que, como a gente está falando de uma commodity agrícola, a gente está falando de um mercado muito volátil, né? Então, em um mês, às vezes, a gente perde $2 o bushel em Chicago, ou então o câmbio valoriza. Então, para a gente sempre prestar atenção e sempre pensar em formação de preço, né? Nunca arriscar toda a nossa safra em uma janela só. E escalonando essas vendas. Perfeito, Marcela. Muitíssimo obrigada, viu, por sua presença aqui pelo Rabobank nessa edição aqui do nosso Agro em Foco. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, Renata. Bom, e agora a meteorologista Amanda Souza traz a previsão do tempo para as regiões Sul e Sudeste. Instabilidades em altos níveis da atmosfera já têm organizado nuvens carregadas em áreas da região sul do Brasil nesses últimos dias. E até o finalzinho desta semana teremos a formação de uma nova frente fria. A situação atual do solo mostra ainda essa manutenção da disponibilidade hídrica em grande parte das áreas produtoras. No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e na maior parte do Paraná, os índices de água no solo estão aí acima de 65%, 70%, considerado um solo mais úmido. E teremos mais chuva nesses próximos 5 dias. A expectativa ainda é de pancadas de chuva, até com acumulados significativos, principalmente entre a metade norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também no Paraná. Enquanto isso, essa chuva deve acontecer intercalada com períodos de melhoria, principalmente em áreas da metade sul gaúcha. A chuva tem acontecido de forma bastante pontual na região sudeste, o que traz impactos para a água disponível no solo. A situação atual mostra que, por conta dessa chuva mais frequente, mas apenas em áreas costeiras do estado de São Paulo e também no Rio de Janeiro, a umidade está mais elevada nessas áreas. Mas é importante as áreas produtoras no interior paulista, no estado de Minas Gerais e também no Espírito Santo, índices de disponibilidade hídrica do solo preocupam. Estão abaixo aí dos 50%. Então o solo já está mais seco, principalmente no estado de São Paulo, áreas mais ao norte de Minas Gerais também. Para esses próximos dias, tem previsão para algumas mudanças no tempo, especialmente no território paulista, por conta da chegada de uma nova frente fria no final de semana. Então tem essa previsão de chuva até com acumulados mais expressivos, até na casa de 30 milímetros, mas grande parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo ficarão sem chuva ainda. Entre os dias 12 e 15 de setembro será realizado o Congresso Brasileiro de Sementes em Curitiba, no Paraná. O evento é considerado o maior da área e reúne técnicos, produtores rurais, empresários, pesquisadores, docentes e estudantes, além de representantes da indústria e do governo vinculados ao setor de sementes. A 21ª edição terá como tema a semente, propulsora do agronegócio. O congresso terá palestras, painéis, sessões com trabalhos científicos, além do showroom tecnológico. E no próximo bloco, a previsão do tempo para as regiões Norte e Nordeste. E ainda as histórias de coragem que marcam os 50 anos da Pioneer no Brasil. Já já nós voltamos em instantes. O Brasil é o quarto maior produtor e
Áreas produtoras no norte do Brasil vivem cenários diferentes por conta da irregularidade da chuva. Onde tem chovido mais, o solo está bem mais úmido entre Amapá, norte do Pará, norte do Amazonas e também em Roraima, enquanto que desde o Acre até o Tocantins, um solo bem mais seco, por conta das pancadas de chuva que mal têm acontecido. Nesses próximos dias, pouca coisa vai mudar. Destaque principalmente para o Tocantins, que vive já semanas consecutivas sem o registro de chuva. O tempo seco e quente ainda persiste nesses próximos dias, enquanto que tem muita água para cair, especialmente em áreas do Amazonas e também de Roraima. No noroeste do Pará também, acumulados que podem chegar até a casa de 70, 80 milímetros no decorrer desses próximos dias. Chove também no Acre e em Rondônia, com acumulados que podem alcançar até os 20, 30 milímetros nesses próximos dias. A imagem de satélite mostra a ausência da nebulosidade em áreas da região Nordeste. Por enquanto, não tem previsão de chuva. Aliás, um cenário que vem se repetindo já há algum tempo e deixa o solo cada vez mais seco, principalmente em áreas do Sertão e Agreste nordestino. Nas áreas em laranja do mapa, no Maranhão, Piauí, também no oeste da Bahia, índices de disponibilidade hídrica do solo abaixo dos 30%. É uma preocupação por conta da vegetação muito seca e o aumento no número de queimadas por conta disso. E não vai mudar, pelo menos por enquanto. Não tem previsão de chuva em boa parte do Nordeste. Expectativa de pancadas de chuva, principalmente em áreas mais costeiras. Pancadas rápidas, intercaladas com períodos de sol e calor, acumulados que podem chegar até 50, 60 milímetros em áreas ali do leste da Bahia. Histórias de coragem nunca são construídas de forma individual. Afinal, na vida da gente, ninguém faz nada sozinho. É o que nos conta agora o produtor rural Anildo Curec, de São Desidério, na Bahia, em mais uma história de coragem que marca os 50 anos da Pioneer do Brasil. Sozinho tu não vai a lugar nenhum, né? A gente tem que ter parceiros, tem que ter cooperação. Nasci na roça mesmo, na roça de verdade, na roça de lavrar com arado de boi, plantar fumo, feijão, milho. Foi essa a minha infância até 14, 15 anos por aí, eu fui na roça mesmo. O pai tinha 12 hectares de terra para 12 filhos e 1 hectare para cada um. O que a gente produzia dava mal para comer e olha lá, de vez em quando a gente até passava vontade de comer porque não conseguia nem produzir comida suficiente. Eu comecei a tomar a decisão com uns 14 anos, mais ou menos 15 anos, que eu vi que ali era muita gente para pouca área. Eu, como era o filho mais velho, vou sair para ter um futuro um pouco melhor. Digo, vou estudar, a primeira ideia na cabeça era estudar, trabalhar. Aí saí, fui para a cidade, parar na casa de parente, né? Na casa de uma tia minha. Ajudava ela para pagar a comida, eu ajudava, ela era zeladora de um colégio, estudava no colégio, depois ajudava ela a lavar o colégio, limpar o colégio, enquanto os outros meninos brincavam, eu estava ajudando ela para começar a minha vida. Não tinha outra opção a não ser trabalhar e tentar crescer na vida, né? Trabalhei em aviário, criação de galinha, fui garçom de hotel, né? Até hoje eu brinco que o único diploma que eu tenho hoje é de garçom, né? E aí a minha vida assim foi melhorando dentro lá, com mais conhecimento. Em Santo Ângelo daí eu conheci minha esposa, né? A Eliane. Aí a gente casou, né? Quando foi casar, daí o meu sogro, o Omar, que eu devo muito a família do meu sogro, me convidou, ele já plantava, já tinha uma lavourinha já um pouco maior. E aí a gente me convidou para ir trabalhar junto com ele. E aí a gente realmente se acertou, nós dois, e começamos a lutar. E ele é uma pessoa muito boa, junto com a família dele. Ajudei ele a tomar conta das coisas e nós fomos crescendo. Aí a gente começou a trabalhar, começou a crescer, começou a comprar mais área lá mesmo, né? E aí começou a ficar pequeno lá,
E aí que a gente resolveu sair para comprar áreas maiores em outros locais, porque lá no Rio Grande do Sul já estava ficando muito apertado. Foi olhar lá em Tocantins, a gente não gostou, o Tocantins estava separando, fomos para Gurupi, fomos na Natividade dar uma olhada, a gente não gostou das áreas na época. E aí o meu sogro queria voltar, vamos voltar embora. Aí minha sogra, com muita persistência, disse assim, não, nós vamos até a Bahia. Porque aqui tinha um sobrinho dela que veio para cá trabalhar, então ela queria visitar, que ela era afilhada da madrinha dos filhos dela. Aí a gente acabou, meu sogro, convencemos ele, né, a vir para cá. Daí quando a gente veio para cá, era outro patamar, né? As terras totalmente diferentes e tal. E a gente veio para cá e se apaixonou por aqui, né? A maior dificuldade foi vender o pedaço lá para pagar aqui. Nós tínhamos um compromisso, um X para pagar. Mas Deus é bom e tudo deu certo, um esforço. A adrenalina estava a mil, porque como é que nós ia pagar se nós não tinha o dinheiro para pagar. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Tudo que ele queria fazer, que na verdade era ele que basicamente comandava, ele dizia, vamos fazer isso? E eu pensava um pouquinho, vamos embora. Nunca tivemos uma encrenca, talvez alguma discordância com algumas coisas, alguns negócios e tal, né? Algumas compras, algumas coisas, mas sempre, ele foi uma pessoa sempre muito corajosa, né? Uma pessoa que tinha uma visão, né, para frente, e eu aprendi muito com ele. A minha esposa me ajudou demais, apesar de ela ser mais nova que eu, ela sempre estava do meu lado, né? Sempre me ajudando, me apoiando e, né, muitas vezes criticando na hora certa, né? A gente também de vez em quando discutia, brigava, como é normal de qualquer casal. Mas ela é tudo, não sei nem explicar, pronto, né? Em homenagem à minha esposa, por ela ser uma pessoa presidente, que é uma pessoa que está comigo há 40 e poucos anos, né? Ela está comigo, ela está me aguentando todo esse tempo. Eu fiz uma homenagem a ela, né? Bom, vou botar o nome Eliane. Cheguei para cá e comprei uma terra, botei aqui no teu nome. O negócio foi fluindo, né? Aí depois comecei a fazer semente, virou Sementes Eliane, veio algodoeira Eliane. Aí foi uma época que meu sogro já estava cansando, querendo parar, a gente criou uma holding aqui das terras todas. E aí o meu sogro e meu cunhado, eles arrendaram. Não, tu arrenda tudo e nós vamos parar. Aí eu assumi todas as dívidas, meu maquinário, tudo, e arrendamos. Hoje eles vivem de arrendamento, né? A Pioneer, nós temos já uma parceria com ela mais ou menos uns 40 anos. Lá no sul a gente já plantava milho, Pioneer, planto até hoje. Uma parceria assim, eu aprendi muito com eles, né? E falei esse dia, nós tinha uma reunião aí, que eu não queria sair dessa parceria, por mais que seja um pouquinho. Pois é, né? Não tem como não se emocionar ali com todas as palavras, a mensagem linda aí que o Anildo Kurek, esse produtor rural, também nos deixou aí. E claro, né, falando mais aí sobre toda essa parceria que existe também com a Pioneer e tudo que ele tem feito ali nessa região tão importante produtora do país, ali na Bahia também. Bom, o Agro em Foco de hoje vai ficando por aqui. Você pode nos acompanhar agora acessando o QR Code que aparece aí na sua tela. Por lá você vai ter acesso às nossas redes sociais, ao nosso canal de WhatsApp, mandar sugestões, dúvidas e também comentários. Claro que a gente está super aberto para essa interação com todos vocês, viu? Como sempre, toda quinta-feira nós temos um programa inédito às 7 horas da noite aqui no YouTube, no canal da Pioneer Sementes. Uma ótima, excelente noite, quinta-feira para vocês. Até semana que vem. Tchau.
Música